E aí galera na jornada, antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero agradecer os feedbacks que recebi em relação ao último episódio. Foram muitos elogios e algumas críticas construtivas e tudo isso vai fazer com que a nossa jornada possa evoluir e seguir constante, cada vez mais crescendo. Agradeço a todos. Se vocês tiverem algum feedback, pode mandar e-mail para mim, pode entrar em contato no WhatsApp, no nosso Instagram. Tudo isso você pode acompanhar aí na descrição do link desse podcast. Bem, a nossa convidada de hoje é Elisa Franco, sócia da Fluid Marketing Studio, uma empresa de marketing e publicidade. Elisa é formada em publicidade e propaganda pela FAESA e antes de formar a Fluid, trabalhou em algumas agências referências em publicidade no Espírito Santo, como a A4 e a Danza. Em 2015, Elisa fundou a Fluid, buscando sanar um grande problema que ela enxergava no mercado publicitário. Bem, eu gostaria, Elisa, que você contasse um pouco pra gente sobre a sua carreira em agência e o que motivou a criação da Fluid. Então, eu comecei muito nova no mercado, né? Entrei em 2010 como estagiária na Danza e eu fui rapidamente contratada, então eu estava no meio da minha faculdade e já estava trabalhando como contratada e período integral lá dentro da agência, né? E desde aquele momento eu comecei a perceber que sempre faltava alguma coisa. Naquela época eu não entendia exatamente o que era, hoje eu entendo melhor que eu já era uma geração um pouco diferente, eu já percebia que aquilo que a gente entregava para o cliente não era suficiente, que muitas vezes não trazia resultado e isso não é uma crítica exatamente à agência que eu trabalhava, busquei outras experiências, participei de outros jobs, outros projetos e eu percebi que o mercado estava mudando em função de novas tecnologias, em função de novos comportamentos e é difícil acompanhar, né, essas mudanças, essas novas exigências e eu percebi que eu precisava tentar encontrar isso em algum outro lugar e nisso eu fui mudando para outras empresas, fui tentando buscar outros caminhos. Quando eu decidi que eu precisava parar de trabalhar com publicidade, falei, não, acho que meu caminho é planejamento, preciso vender planejamento, trabalhar mais com marketing, com pesquisa, com mais profundidade, trabalhar mais perto do cliente, que era uma dor que eu tinha muito grande nas empresas, eu sentia que a gente era distante do cliente, conhecia pouco o negócio do cliente, não vivia ali as dificuldades, as dores. Comecei a perceber também que o próprio marketing do cliente às vezes não tinha condições de mapear tudo aquilo que ele precisava e de fazer tudo aquilo que ele precisava também. Isso eu estou dizendo que eu percebi isso agora. Na época eu era uma menina que não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que não era o caminho aquele ali. Você sabia que não estava correto, né? As coisas não estavam sendo feitas da maneira correta. Eu não sei se correto é um caminho, né? Eu acho que é um caminho, mas eu não me encaixava ali. Eu sentia que eu não estava feliz ou que não era ainda o que eu queria fazer. Como se, assim, ainda não me deixava apaixonada, ainda não me dava muita segurança de que eu estava fazendo o melhor ali onde eu estava, assim. Acho que é por aí. E eu não decidi empreender, assim, a Fluid meio que aconteceu por acaso. Eu passei por uma experiência muito bacana numa agência até menor, que você não citou aí, mas eu atendi um grande cliente, caiu no meu colo uma grande conta, que é a conta do Shopping Vila Velha, que na época ainda é, na verdade, administrado pela BR Malls, que é uma administradora nacional de shoppings, né, aqui no Brasil. E eu vivenciei aquilo com muita intensidade, então eu trabalhei demais, eu fazia de um tudo, então assim, foi uma experiência muito legal, porque ali eu não era só o atendimento, não era só a parte comercial. Como era uma empresa muito pequena, eu tive que fazer mídia, eu tive que fazer produção, às vezes eu sentava para fazer direção de arte, redação, o que fosse necessário e no tempo que precisava ser feito, porque era tudo para ontem, era tudo muito rápido, o shopping é varejo, então as coisas têm que acontecer com muita rapidez. Então ali eu vivenciei de forma muito intensa uma coisa grandiosa, assim, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, com muito mais bagagem do que eu, e eu fiquei muito cansada também. Eu comecei até a desmaiar, assim, tive desmaios, acordava de madrugada, crise de ansiedade, e ali eu decidi fazer uma pausa. E quando eu decidi fazer uma pausa,
Um amigo meu na época, que é o João, que foi meu primeiro sócio, que hoje decidiu iniciar uma nova vida no Canadá, ele me procurou porque ele estava com um cliente precisando de um trabalho específico. Ele é diretor de arte, então esse cliente procurou ele para fazer um catálogo. E ele falou comigo assim: Elisa, esse cliente me pediu um catálogo, mas ele tá achando que esse catálogo vai resolver o problema dele. Não vai. Ele precisa mais do que isso. E foi uma coincidência incrível, porque esse cliente que procurou ele foi o cliente para que eu fiz um planejamento de marketing no meu TCC. Então eu já tinha todo um projeto de pesquisa, um planejamento. E aí eu e o João, a gente sentou, ficamos alguns meses debruçados em trabalhar, em fazer um projeto, em oferecer alguma coisa no risco para esse cliente. E aí fizemos isso e se transformou no nosso primeiro cliente, que na época, eu acho, ali nasceu a Fluid, mas ainda não era Fluid, né? Vocês foram contratados por esse cliente, mas ainda não estavam com a ideia do surgimento da Fluid. Nem com a intenção, nem com a pretensão de acontecer. Daí pra frente as coisas foram acontecendo naturalmente. Foi um embrião, foi uma coisa que fez explodiu e fez crescer e surgiu a Fluid. Exatamente. Bom, você já falou um pouco de como aconteceu a sua mudança de uma funcionária de agência de publicidade para se tornar uma empreendedora, uma dona de uma agência. Mas antes de começar a se aprofundar um pouco mais na agência, eu queria que você explicasse como que você enxerga hoje o mercado de marketing e publicidade. Eu sei que está tendo algumas transformações, principalmente nos aspectos digitais, que não é só no mercado publicitário, mas todo mundo, na vida de diversas pessoas isso vem acontecendo, aspectos profissionais. Fale um pouco como isso vem afetando a área de marketing e publicidade para a gente. Isso foi um grande aprendizado para mim enquanto empreendedora, porque quando a gente é funcionária, às vezes a gente enxerga muitas dificuldades ou tece várias críticas e a gente não entende também o lado do dono, né? Então hoje eu entendo o lado do dono e eu entendo como é complicado também, às vezes, você saber onde você quer chegar, você saber o que você tem que fazer e o mercado ainda não entender isso. E eu acho que hoje é a nossa principal dificuldade como comunicadores, como agentes de publicidade ou de marketing, prestadores de serviço nesse segmento. Eu vejo o mercado engatinhando muito. Esses dias eu vi uma notícia, eu até compartilhei aqui com o pessoal da Fluid, que falava de alguns entraves muito... Nossa, assim, parece que eu li a minha vida ali hoje, resumiu as dificuldades que a gente encontra. A nova tecnologia é um fator que mudou tudo. Então, as mídias sociais, que mudaram o comportamento do novo consumidor, a popularização da produção de conteúdo. Então, hoje, qualquer pessoa pode fazer um conteúdo, qualquer pessoa pode ser um comunicador, qualquer pessoa hoje tem condições de fazer uma arte no Photoshop. Enfim, popularizou muito a produção de conteúdo de forma geral. E por conta disso, também deixou o processo mais ágil. Então tudo é para ontem, tudo é para agora, e realmente precisa ser, porque parece que se a gente não fizer agora, outra pessoa vai fazer e aí você vai perder o timing. E nessa matéria eu falava que a respeito dessa nova tecnologia ficou muito difícil acompanhar você enquanto empresa e você enquanto pessoa. Hoje acho que todo mundo, independente de você trabalhar com isso ou não, a gente tem visto aí um boom de ansiedade, um boom de novidades, a gente é impactado todo dia por novidades, por novas tecnologias, por novas possibilidades, e isso deixou todo mundo, assim, ao mesmo tempo que perdido, também com mais oportunidades e mais fontes do que pode fazer, do que pode ser, tentando resumir. É difícil encontrar profissionais hoje que tenham domínio das ferramentas, da técnica, de performance, do digital, falando especificamente. É difícil encontrar profissionais que possam formar esses profissionais. As faculdades também ainda estão tentando entender como que isso funciona, como que elas podem implementar isso na faculdade. Então, desde a parte de formação de profissionais, a parte de buscas por profissionais que tenham domínio e que saibam fazer isso, executar isso, não com falácia, mas com propriedade, né? Tenho domínio, conheço as técnicas, sei o jeito certo de se fazer, é muito difícil. E ao mesmo tempo, clientes também que não sabem o que querem e o que precisam. Esse para mim é o maior
você está falando de clientes, interromper um pouco, mas eu sinto que essa produção de conteúdo, as pessoas físicas, né, vamos dizer pessoas físicas, elas têm a sacada mais rápido para começar a produzir o conteúdo e se inserir no mercado. Já nem vamos dizer grandes empresas, mas as pequenas empresas, pequenas organizações, elas ainda não conseguiram ter essa sacada. Os donos da empresa ainda não conseguiram ver a importância da produção de conteúdo. Então eu acredito que você deve passar muito por isso, que é evangelizar os seus clientes. Exatamente. Sobre a importância do digital, a importância do conteúdo, que o marketing está totalmente diferente de antigamente. Né? Eu acho até, inclusive, que isso é uma culpa nossa também. Eu falo muito assim, a Fluid nasceu e pouca gente sabe o que a gente é, o que a gente faz, porque a gente também precisou se descobrir durante esse processo, e eu acho que isso... eu costumo dizer para todo mundo que entra aqui que a gente está num barco parecido com todas as outras empresas, que a gente ainda não sabe exatamente o que a gente é, mas a gente está descobrindo, a gente está caminhando, a gente está absorvendo, mas a gente sabe também que o que passou não funciona mais. Então, está todo mundo um pouco caminhando no escuro. Talvez eu ouso dizer que a gente esteja um pouquinho na frente, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o que a Fluid tem pensado aí para esse mercado aí, por exemplo, para o ano que vem, para 2020. Mas em relação ao mercado, até o processo de prospecção, Antônio, é incrível, assim, a gente precisa explicar para o cliente muitas vezes o que é um feed, o que é uma campanha de anúncios, o que é impulsionamento, o que é post patrocinado. Às vezes o cliente já entendeu que ele precisa estar nas redes sociais. Aí ele vira aqui e fala assim, eu preciso de 60 posts por mês. E aí, produção de conteúdo é caro. Você produzir conteúdo que tenha relevância, que seja bacana, é caro. E assim, às vezes ele não precisa de tanto volume, às vezes ele precisa de poucos, mas que sejam assertivos e que alcancem o público dele de forma correta. Então ele precisa entender que não é só a agência, ele tem que investir também no veículo hoje, que o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, se transformaram em veículos de comunicação. E a produção de conteúdo, ela precisa de uma participação do cliente muito forte. O cliente não pode simplesmente chegar para a agência e falar, que quero que você produza determinado conteúdo, só que tem que ter a participação do cliente, porque ele que é o especialista no assunto, ele que conhece sobre o que ele está vendendo. Então ele não pode delegar essa missão à agência. Então é necessário uma participação muito próxima entre agência e cliente. Eu vejo, pelas minhas experiências, inclusive, meus empregos anteriores, meus empreendimentos, que isso não vem ocorrendo, né? É muito difícil uma organização perceber como funciona essa criação de conteúdo, e vocês têm meio que fazer uma catequese nesse sentido. Exatamente. E isso é uma coisa que, assim, como eu falei, eu responsabilizo muito nós também, nós desse lado de cá que temos esse conhecimento, a gente precisa organizar isso para que fique mais fácil que as pessoas entendam também. Eu acho assim que nós somos os responsáveis por fazerem os clientes entenderem essa necessidade. Talvez o marketing da empresa deles também, que isso eu acho assim que esses profissionais também estão correndo atrás de se atualizar, e eles têm um desafio muito grande de fazer com que a chefia, né, a diretoria entenda, mas eu acho que a gente precisa organizar isso melhor. Isso é até uma meta nossa aqui dentro, de criar, às vezes a gente chega numa reunião e aí eu preciso ficar explicando isso, então assim, uma prospecção que a gente gostaria que fosse às vezes mais curta, se torna um processo enorme, porque eu vou falar uma coisa pro cliente que ele nunca ouviu, sabe? Assim, isso é até uma experiência bastante positiva. A maioria dos clientes que a gente tem conversado, independente do tamanho, grandes, médios, pequenos empreendedores, a gente vai conversar com eles, e isso me surpreende um pouco. Eles falam que o que a gente está dizendo eles nunca ouviram. Então, assim, isso é uma crítica ao mercado do Estado. Assim, eu acho que se eles estão dizendo que o que a gente está falando eles nunca ouviram de ninguém, tem alguma coisa errada. E a gente também tem que chegar com isso mais estruturado, talvez materiais mais didáticos, de como que funciona, o que é isso. Porque eu acho que também a gente só fica mostrando case, só mostrando o resultado, eu me sinto um pouco saturada dessas histórias de sucesso, sabe? Hoje se vende muita histórias de sucesso e isso não existe. Que, aliás, é o propósito desse podcast, né? Hoje as pessoas se põem só no sucesso quando já está tudo realizado, e aqui a gente quer mostrar o contrário, né? O mundo está muito dinâmico hoje. Sim. As tecnologias estão fazendo com que seja uma evolução constante, e as pessoas estão demorando para se adaptar a essas tecnologias,
uma dor que você sente até como dona da agência. Você mesmo acabou de falar, né, que você está tendo dificuldade em incorporar essa nova cultura na agência. Queria saber de você, se você tem algum plano estratégico traçado para fazer com que essa nova dinâmica de produção de conteúdo, marketing digital, seja enraizada dentro da cultura da Fluid. Eu sei, conheço você, conheço os seus sócios, o Alexandre e o Natan, e eu sei que vocês já estão abertos para essas mudanças, mas eu queria saber qual é o desafio de vocês para passar isso para os seus colaboradores dentro da agência. Isso é fácil, é uma coisa difícil? Como você tem feito isso? A Fluid ainda é uma empresa muito pequena, né? Assim, então, existe um desafio básico que sei o que preciso, mas me falta às vezes tempo e me falta às vezes recurso. Então, assim, hoje nós sócios ficamos ainda muito no operacional. Então, isso é uma dificuldade da gente também se dedicar mais à gestão e se dedicar até mais à prospecção. Então, às vezes, assim, a gente absorve o cliente e a gente ainda fica muito ocupado em trabalhar para esses clientes aqui. Então, por isso que eu acho que poucas pessoas no mercado sabem quem nós somos e o que fazemos, mas, em contrapartida, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira muito natural e muito bacana, que isso já fique, eu acho que já está bem enraizado aqui para os nossos funcionários, que aqui é diferente, assim, é uma fala muito comum a gente ouvir de todo mundo que aqui é diferente. E isso vai assim, eu não sei nem, é difícil até explicar, é de tudo, assim, a maneira como o trabalho funciona, a hierarquia dentro de uma empresa, isso mudou também na nova cultura empresarial e nos novos tempos, né? Então aqui é tudo muito transparente, é muito horizontal o trabalho, é muito, não sei se democrático é a palavra, mas a gente inclui todo mundo no processo de criação, então é difícil aqui que uma pessoa não saiba o que está acontecendo com o cliente ou que não tenha alguma participação, seja na estratégia, no processo criativo, para aquele cliente específico. Então, toda a empresa e todos os colaboradores fazem parte desse processo. E o perfil das pessoas que a gente contrata também são pessoas não exatamente jovens de idade, apesar de que aqui eu acho que não tem ninguém acima de 35 anos, mas são pessoas que têm um espírito inquieto, proativo, isso é muito bacana, são pessoas que eu vejo que tem brilho no olho, sabe, para aprender, para trabalhar. A gente não espera que ninguém aqui esteja pronto, então a gente já tentou implementar algumas vezes de fazer cursos, 1 horinha por dia que seja para ensinar algumas coisas para todo mundo, nem sempre isso saiu do papel. Mas acho que no dia a dia a gente senta, a gente ensina, a gente tem profissionais aqui que fizeram cursos recentemente de marketing digital, então a gente tenta fazer essa reciclagem e todo mundo que faz essa reciclagem meio que vai passando isso naturalmente para os outros funcionários. Mas eu falo muito aqui na Fluid que sobre essa coisa do fazer diferente, assim, que a gente não tem nada engessado, ao longo do tempo a gente foi definindo uma forma de trabalhar, um escopo de trabalho para cada um dos clientes, dentro do que o cliente pode nos remunerar para isso, enfim. Mas existe sempre o fazer diferente, de olhar aquilo ali e viabilizar resultado, encontrar outras possibilidades de negócio para o cliente, estar sempre de olho no que está acontecendo. Então, eu tento fazer com que todo mundo aqui tenha responsabilidade nisso, de estar sempre se atualizando, de estar sempre olhando quem são nossos clientes, o que os concorrentes estão fazendo. Enfim, eu acho que se transformou de alguma maneira numa troca muito natural do nosso dia a dia, assim. Bem, você estava falando e eu estava pensando aqui, acompanhando você falar e estava raciocinando. Acho que tem uma sugestão para vocês, né? Global, Alexandre e o Natan também. Você bateu bastante na tecla do cliente não estar preparado para o novo mercado, que você, quando vai fazer a prospecção, você encontra que tem o feedback dos clientes que eles nunca ouviram falar do que você está falando. E você acabou de falar sobre cursos, que você tem investido em cursos, treinamentos para a equipe daqui da Fluid. Me passou pela cabeça, por que você não começa a ministrar treinamentos, não para seus clientes, mas faz um treinamento gratuito para melhorar essa linha da prospecção, explica sobre as novas ferramentas, como é a geração de conteúdo para empresas, como isso pode ser feito, a importância da proximidade em agência e o cliente,
você não dá uma pensada nessa linha em começar a oferecer cursos gratuitos, talvez um webinário, algumas coisas online, não sei, isso aí fica a cargo de vocês, mas na função de evangelizar o cliente, e eles vão perceber, poxa, essas pessoas estão me ensinando, elas sabem qual é a importância disso, e eu vou querer trabalhar com eles, vou querer ter fechar um contrato com eles, quero que eles façam um trabalho comigo. É a velha história do Carlos Ferreira Espeto de Pau, né? A gente tem pensado em fazer algumas coisas assim, a gente tem tentado se organizar para isso, é um projeto para até a partir de outubro, a gente já quer começar a fazer algumas coisas menores, assim, uns vídeos pílula, algumas coisas nesse sentido para a gente conseguir se estruturar e começar aos pouquinhos. Como eu falei, o grande desafio para isso é que a gente ainda fica muito no operacional, mas eu acredito que isso é uma questão de tempo, acredito que em breve a gente vai conseguir dar esse salto aí. O Alexandre, que é o meu sócio novo, ele é uma máquina de ideias. Todo dia ele chega aqui com N cursos, com N ideias, com N coisas que a gente precisa formatar, que a gente precisa fazer. E ele fala exatamente isso que você está me falando, que é exatamente a essência hoje do colaborativo, né? De você fazer algo pelo seu cliente sem esperar nada em retorno. Isso a gente fala o tempo inteiro para os nossos clientes, que hoje vender é isso, né? Vender é você gerar uma relação de confiança, de autoridade, de credibilidade. E isso vai muito do que você tem a oferecer e não só do que você tem a vender, né, para o cliente. Então, a gente tem que fazer isso pelo Fluid também. Agora, uma pergunta um pouco na linha pessoal. Você falou, a gente falou diversas vezes sobre os seus novos sócios, o Alexandre e o Natan. E no início a gente mencionou que você trabalhava, o seu sócio era o João. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que a Fluid está passando por um processo de mudança, né? O João saiu da agência e você fez uma fusão com a outra agência, que é a Saleró, que aí trouxe o Alexandre e o Natan. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, o que aconteceu, quais são as perspectivas da nova Fluid, apesar de vocês terem mantido o nome. Eu sei que vocês passaram por toda uma reestruturação interna, você acabou de me falar isso. Então, fale um pouquinho pra gente sobre esse novo futuro da agência. Esse ano, acho que foi o ano mais importante da minha vida, assim. O que eu aprendi esse ano, eu não aprendi a minha vida inteira, em todos os sentidos. Foi um ano muito difícil, eu sinto que pelo mercado todos os nossos clientes falaram isso, então, economia, política, tudo isso interviu em N maneiras no mercado. E aí, eu consegui tirar férias esse ano pela primeira vez em 4 anos, e aí eu viajei, e aí quando eu voltei eu tive essa notícia, né, de que o João ia seguir um sonho dele. O João sempre teve esse sonho de construir uma vida lá fora, e eu sempre soube que em algum momento eu ia perder ele, assim. Tanto que quando ele me contou, eu olhei pra ele e falei, eu sabia que isso ia acontecer. Então eu tive que passar pelo sofrimento de perder o João, que era um grande amigo e um grande parceiro aqui dentro, e de enfrentar os desafios que a gente estava vivendo, que foi financeiro mesmo. A gente passou, depois de 4 anos de crescimento, foi o primeiro ano que a gente enfrentou desafios, assim, do ponto de vista financeiro. A gente fez um grande investimento esse ano, então a gente fez uma reforma, a gente mudou, a gente contratou, e aí eu tive que lidar com essas duas notícias, que foi a baixa do quadro de alguns clientes aqui dentro e de uma nova realidade financeira, e a saída do meu sócio. E aí, o que eu fiz? Na verdade, eu entrei num ritmo de tentar buscar soluções aqui pra dentro que eu nem me permiti muito sofrer, assim. Então, todos os dias, eu pensava com quais pessoas eu tinha que conversar. E uma coisa que eu falo também, do ponto de vista pessoal, e que foi um pouco natural, porque eu não sou uma pessoa exatamente sociável, eu não sou uma pessoa de muitos amigos, não sou uma pessoa que vai a eventos, que constrói relações, que prioriza networking na vida, e isso é uma postura minha que eu já percebi esse ano que eu preciso mudar como empreendedor. Isso é importante, isso é vital, ainda mais um mercado como o nosso aqui, né, de Vitória. Mas eu comecei a conversar com muita gente, e aí eu conversei com com muitos amigos, pessoas que estão no mercado, pessoas que também que estão empreendendo. Por conta dessa mudança de mercado, aconteceu muito de pessoas muito feras, pessoas de nível sênior, assim, estarem optando por trabalhar como freelas, porque não se encaixam mais nas agências, e as agências também não têm o aporte financeiro que tinham antigamente para pagar salários exorbitantes, para ter uma estrutura muito grande. E a gente pode falar isso depois também, sobre
o modelo de por que a remuneração mudou, né? Porque hoje as grandes empresas não remuneram mais tão bem quanto se remuneravam antigamente as agências. E eu comecei a conversar com muita gente, com clientes, e eu percebi também nesse processo que o que a gente nasceu para ser, eu e o João, que era do nosso desejo, para o que a gente foi se transformando nesse processo, mudou muito. E isso também, eu não acho que a gente errou nisso, acho que a gente foi fazendo o que era necessário para fazer, que é, às vezes, absorvendo trabalhos que não eram bem o que a gente queria, ou clientes que não eram bem o que a gente queria fazer, e a gente acabou, às vezes, fazendo mais papel de agência do que de marketing studio, de um estúdio de marketing, que é o que a gente gostaria de fazer. E aí, uma dessas conversas, eu encontrei o Nathan, que era uma pessoa com quem eu trabalhei na Danza, e ele fundou também a Saliró na época. Eu só conheci o Nathan. E eles estavam num processo um pouco parecido com o nosso, assim, eles tinham perdido um terceiro sócio, eles estavam em busca de uma empresa, ou de uma sócia, ou de uma funcionária, que seja uma pessoa que fizesse essa parte de planejamento, de relacionamento, de atendimento, de comercial, enfim. E eles também não estavam muito felizes, assim, muito certos do que eles iriam fazer, parecido com o momento que eu estava, e a gente decidiu se juntar, assim. Na época a gente decidiu permanecer com o nome da Fluid, eles vieram pra cá, a gente absorveu também a equipe deles, que foi um presente, assim, todos eles são incríveis. E foi uma sintonia muito grande, porque o João, ele era ainda o diretor de criação aqui, mas ele também trabalhava como um diretor de performance, né, de media performance, da questão do marketing digital. E os meus novos sócios, que são o Alexandre e o Nathan, são o combo do João, né? O João era 2 em 1, mas o Alexandre e o Nathan hoje é o diretor de criação, e o Alexandre é o maluquinho aí do media performance, que uma curiosidade é que ele é engenheiro de produção. Ele não é publicitário, e isso eu achei muito bacana, porque a cabeça dele funciona de uma forma muito diferente. E talvez funcione da forma como devesse funcionar, sabe? Assim, tentar, do ponto de vista de empreender, assim, do ponto de vista de negócio. Então ele consegue criar fórmulas ou formas de trabalho que o trabalho seja mais escalável e que a gente consiga resultados até mais impressionantes para o cliente do que antes, que me demandava às vezes muito mais esforço, trabalho muito mais personalizado, e que eu deveria receber muito mais por aquele serviço que eu estava prestando. E hoje as empresas muitas vezes não tem como mais pagar por esse serviço tão personalizado, por essa coisa assim, tão... não sei explicar, algumas conseguem, outras não. Então assim, o Alexandre trouxe essa questão de assim, tá, você não pode pagar muito, mas você pode pagar isso daqui vai te dar resultado, e a gente conseguiu agora criar caminhos, e então as empresas começam com isso daqui, vão capitalizando, vão ganhando resultados e vão caminhando para um serviço maior, um escopo maior, e fórmulas talvez de trabalho maiores também. Interessante, agora que você falou que o Alexandre é engenheiro de produção, eu não sabia disso. Agora eu consigo entender porque esse vidro atrás da gente aqui está todo cheio de fluxograma, funil de vendas. Graças a Deus. É uma nova postura da agência, né? Bem, você falou bastante da fusão, mas ficou faltando você falar sobre as perspectivas futuras. Quais são os objetivos que vocês têm traçado hoje, aonde vocês querem chegar com a nova Fluid? O que eu aprendi? Eu aprendi que a gente não pode, é difícil, mas a gente não pode perder a nossa essência. E qual é a essência da Fluid? A Fluid é uma empresa que vende inteligência. Então a gente não é especialista em alguma coisa ou outra, assim, eu digo que a gente não é especialista em marketing digital. Hoje a gente tem domínio do marketing digital, porque hoje o marketing digital é o que está abrindo mais portas, mais oportunidades, e é onde a comunicação está, né? Eu não estou com o meu iPhone aqui na mão, mas eu falo que a comunicação hoje é o iPhone ou é o celular, está na palma da mão das pessoas, então a gente precisa estar ali. Então, assim, não somos especialistas em marketing digital, mas hoje somos especialistas e queremos nos especializar cada vez mais em vender inteligência. E a gente está caminhando, assim, para formatar mais qual vai ser esse modelo de negócio. Então, a perspectiva, nesse momento, é criar o novo modelo de negócio da Fluid.
A gente está caminhando aí para, às vezes, virar um hub de inteligência, alguma coisa nesse sentido, que a gente tenha domínio da inteligência, sem perder essa questão da proximidade do cliente, que é assim, muito forte. A gente é braço do nosso cliente, a gente está do lado dele pensando em negócios, em soluções, tentando mapear as dores e o problema que muitas vezes o cliente não sabe qual que é. Então essa é a nossa essência. E aí o formato de trabalho é uma coisa que a gente precisa hoje pensar. A gente vai ter a nossa equipe mesmo, que vai cuidar sim, do que é o nosso core e o que a gente precisa entregar de operacional, mas talvez criar uma rede de terceiros, que eu acho que é um caminho que é o futuro aí para todas as grandes empresas, né? Tá sendo difícil hoje procurar um profissional que queira ficar aqui dentro, assim. Muitos preferem trabalhar de forma flexível, ir de casa, vir aqui pontualmente, então esse é um caminho. Então, no momento, a gente precisa formatar qual vai ser o nosso modelo de negócios, né? Para 2020, eu quero cuidar mais da Fluid, então eu quero colocar mais a Fluid para fora, mostrar mais quem a gente é. Então, para isso, eu preciso definir primeiro melhor quem a gente é e o que a gente faz, deixar isso bonitinho, formatadinho. Então, para 2020 eu quero isso, eu quero tentar formatar melhor a Fluid para o mercado, eu quero tentar fazer com que o mercado entenda melhor também quais são as possibilidades, porque todo mundo é bombardeado de muita coisa, mas as pessoas estão perdidas, eu percebo muito isso, assim, quem é marketing nas empresas, os donos de empresa, está todo mundo inseguro, com medo, então essa questão dos cursos, a própria produção de conteúdo nas mídias sociais da Fluid, então a gente está com o olhar muito voltado para a nossa empresa também, assim, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Não sei se eu te respondi. Sim. Te respondi? Bem, você está na jornada, Isso. você está num momento de reconstrução, pelo que eu escuto, vocês estão cheios de ideias e agora é hora de colocar isso tudo na prática, né? Eu sei que você tem uma capacidade de execução muito grande, eu te conheço de longa data, imagino que Natan e Alexandre tenham o mesmo, né? Uma capacidade de execução grande, então vocês têm que conseguir formatar esse modelo e colocar em prática. Acredito que vai ser muito, mas eu acredito que isso vai ser muito sucesso, vocês vão conseguir realizar essa... Não que tenha um caminho correto, mas eu sei que vocês vão conseguir fazer a leitura, se for necessário se readaptar, sei que vocês vão conseguir fazer isso. Isso, sabe, isso é uma coisa muito importante, porque eu não acho que exista também um formato engessado, sabe? Que é um grande desafio também, porque a gente veio... Uma amiga me falou isso uma vez, que nós, a nossa geração, nós fomos formados na faculdade pelos nossos pais para trabalhar naquele formato de fluxograma antigo, de processo, de que tudo tem que ter processo, tudo tem que ter um jeito, e a gente se deparou com um mercado que desconstruiu tudo isso. Então a gente não está pronto também, eu acho que ninguém está. E eu não sei se em algum momento vai existir uma forma agora de se trabalhar. Eu acho que cada um tem que se descobrir sua verdade, o seu caminho, apostar, sempre ter esse trabalho de reaprender, de reavaliar, de olhar para si mesmo e ao redor, de voltar atrás e fazer de novo. Eu acho que isso é para sempre isso. E eu até perdi a minha linha de raciocínio aqui. Mas... O mundo é dinâmico e exatamente, a gente tem que estar e cada vez mais constantemente em dinâmico. evolução. E a gente tem que... Enfim, acho que é isso. Depois você falando aí, eu tento lembrar onde eu queria chegar. Bom, a gente falou bastante dessa mudança da sociedade que você teve na Fluid, mas eu não sei se esse foi a maior dor que você já teve na sua vida empreendedora. Então, quero te perguntar, desde o momento que você começou a sua carreira trabalhando na agência de publicidade até hoje, qual foi a maior dificuldade que você já passou? Aquele momento que você pensou, não aguento mais isso, vou largar tudo. Provavelmente acredito que você já deve ter passado por um momento assim. Então, se você já teve, gostaria que você falasse um pouco desse momento pra gente. Eu tenho isso pelo menos umas 3 vezes no ano, né? Mas não é engraçado que a gente vai amadurecendo muito, né? Não é por infelicidade, às vezes é por cansaço, assim. A gente trabalha muito e é muito, assim... eu às vezes fico... Esses dias eu fiquei pensando, eu preciso colocar na minha agenda o horário de não trabalhar. Porque trabalhar é do minuto que eu acordo e muitas vezes eu sonho trabalhando, assim. Eu acordo com várias soluções de problemas e de ideias que eu tive enquanto eu sonho. Até quando você não está trabalhando, você está pensando no que poderia Então eu acho que eu tenho que na minha agenda, eu vou ter que separar agora o meu momento
pra lazer, pra entretenimento, pra coisas pessoais e não o contrário. Mas eu já pensei em desistir por conta do cansaço. Não porque eu não queria mais, mas por medo de não dar conta, de achar que eu não ia conseguir, de estar pesado demais ou difícil demais. Mas às vezes era TPM, às vezes era só estafa mesmo, muito cansaço, muita pressão. Então o nosso negócio a gente é pressionado o tempo inteiro, a gente tem que mostrar resultado o tempo inteiro, a gente tem que fazer, e tá certo, a gente tá aqui pra isso. Não faz sentido um cliente me remunerar pra eu botar a cara dele na rua e só. Então, assim, aquilo ali tem que ser mensurado, tem que mostrar pra ele o que aquilo ali reverteu em conversão de venda, em reconhecimento de marca, em alcance, enfim. E é engraçado que, mudando de novo de pau pra cavaco, mas é um desafio muito grande também, que de alguma maneira as pessoas começaram a acreditar que digital é mais barato do que era antes. É mais barato. E não é, e é muito mais difícil. Sua campanha digital tem impacto, muito mais técnica, é muito mais inteligência, exige verba, exige investimento, exige às vezes um esforço de criação maior, porque são formatos N, são públicos infinitos, a gente segmenta público, então a gente tem que falar de uma forma diferente para cada uma das pessoas. Então assim, o digital ele não é mais barato, ele só cabe no seu bolso. Então assim, hoje, diferente de antigamente, que se você não tivesse dinheiro você não fazia nada, hoje você consegue fazer algum movimento com o dinheiro que você tenha. E aquele movimento já vai te trazer um fôlego, já vai te trazer um resultado se você fizer ele bem feito. E esse pequeno movimento vai te permitir depois fazer grandes movimentos. Mas, enfim, já pensei em desistir e comecei em alguns momentos até questionar se eu gostava do que eu estava fazendo. Às vezes a gente confunde muito cansaço com felicidade, né? E eu conto com amigas e pessoas para me lembrar o tempo inteiro. Esses dias, você mesmo já me falou isso, mas uma amiga minha esses dias, há uns meses atrás, que eu já estava exatamente nesse olho do furacão, eu liguei para uma amiga minha e falei: amiga, eu acho que eu tô ficando doida, eu acho que eu tenho que mudar de ideia, eu tô muito cansada, não tô dando conta, será que eu vou dar conta? E será que eu tô insistindo nisso? Por quê? Será que é ego? Será que é vaidade? Será que é alguma coisa? Ela olhou pra mim e falou assim: amiga, isso é paixão. Sim. Você é apaixonado pelo que você faz, então assim, você só tá cansada, sabe? Não é que você tá infeliz ou que não é isso que você queria fazer, você só tá cansada. Mas se você, depois de tudo isso, você ainda não desanimou, você ainda buscou soluções e você encontrou soluções, que foi graças a Deus que aconteceu aqui, é porque você é apaixonada. Se não fosse por paixão, você não estaria escolhendo isso. Tem outros caminhos, não vou dizer mais fáceis, mas tem outros caminhos, né? Enfim. É por isso que eu vejo que vocês vão conseguir reestruturar um novo modelo da Fluid, conseguir se alinhar em uma nova proposta. Eu acredito nisso, principalmente pela sua paixão pelo que faz. Então, quem te conhece de perto sabe o quanto você é empolgado e você faz é apaixonada pelo que faz. Não tem palavra para descrever melhor que isso. O amor, acho que poderia se descrever melhor. Vou deixar. Não, vamos deixar o choro para depois. Agora, para a gente finalizar, uma última pergunta, que essa pergunta eu vou querer até fazer em todas as próximas entrevistas, é como você se enxerga no final da sua jornada, se é que existe um final da jornada. Eu acho que o final nunca existe, e eu acho que o que eu enxergo pra mim hoje, pode ser que daqui a 2 anos eu descubra que não era isso e eu queira alguma coisa diferente. Mas, de alguma maneira eu descobri que eu sou muito boa com pessoas, assim. No meu TCC, uma professora falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Ela olhou pra mim e falou assim: Elisa, as pessoas acreditam no que você fala. Assim, você tem um poder de convencimento, assim, de confiança, de criar conexões verdadeiras com as pessoas. Então, você está apaixonada pelo que faz, você consegue convencer as pessoas. Pode ser, não é uma coisa, eu acredito que seja isso. Você não está ensaiando, é uma coisa que vem de dentro de você. Sim, então essa é a assim, minha visão. Eu gostaria muito assim, de que eu sonho muito para que a Fluid se transforme no que eu desejo, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão aqui dentro. Que eu falo, isso é muito verdade, assim, as pessoas que estão aqui dentro são incríveis, eu não conseguiria fazer nada do que eu faço sem essas pessoas. Então essas pessoas eu quero que cresçam e que conquistem e que sejam grandiosas junto comigo. Eu tenho muita vontade de dar aula, eu gosto muito do ambiente de universidade e, enfim, eu tenho vontade de dar aula. Eu quero muito voltar a estudar.
nossa, eu quero muito ter dinheiro para fazer curso de tudo e especialização de tudo e viajar o mundo e conseguir absorver muito aprendizado. E acho que é isso, acho que eu me visualizo dessa forma, assim, tendo uma empresa sólida e legal e que todo mundo consiga ser muito feliz aqui, que seja muito bem remunerado também. Eu quero dar aula, talvez trabalhar com consultoria, acho que um pouco de cada, não me enxergo numa caixinha só. Acho que a sua jornada não vai ter um fim, porque essa sua curiosidade, vontade de estudar, de estar sempre aprendendo, isso vai fazer com que a sua jornada sempre vai crescendo, esse caminho vai sempre aumentando, você é uma pessoa que vai estar sempre inquieta, querendo se desenvolver sempre mais e entregar sempre mais. Eu espero que em algum momento eu fique um pouco mais quietinha. Mas é isso. É isso, Elisa. Agradeço pela sua disponibilidade em me receber, estar acreditando nesse podcast que comecei a fazer meio que de supetão, né? E agora... Ele me pegou aqui hoje chorando, porque eu vou perder uma grande amiga aqui que tá indo pro Canadá viver um sonho dela. Eu não sabia que eu ia ser filmada, então eu não vim nem maquiada, nem bem vestida, enfim, mas estamos aqui. Inclusive ela é nossa cinegrafista hoje, uma grande fotógrafa, tá por trás das câmeras. Muito obrigado, Luana. Bem, é isso. Obrigado, Elisa.